Sexto encontro da imersão Caminho Interior. Vamos começar então com uma oração à Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, mulheres, minhas irmãs queridas. Vamos para o nosso sexto encontro. E hoje nós vamos tratar de uma ferramenta que eu nomeei como mapeamento, tá? Então, essa é uma ferramenta que eu utilizo muito, tanto nos atendimentos na psicoterapia, mentoria, enfim, na minha própria vida. Então, é uma reunião de pequenas ferramentas para que a gente possa ter uma visão geral e conseguir, então, dar passos com mais tranquilidade na nossa vida, diante daquilo que a gente precisa, tá? Então, bora lá! Essa ferramenta se chama mapeamento, eu nomeei como mapeamento, tá? Vocês vão entender o porquê já já. E a gente vai começar com essa frase de Santo Agostinho, que diz: só se ama aquilo que se conhece. Sempre que a gente toca nessa frase, a gente fala muito mais a respeito de Deus. Então, para conhecer a Deus, para amar a Deus, eu preciso conhecê-lo. Só que nós vamos trazer isso para a nossa realidade num processo de autoconhecimento. Eu só posso amar a mim mesma se eu me conheço. A chave, né, para a felicidade, para uma vida ordenada, ela é necessariamente o autoconhecimento. Por quê? Porque se tudo parte daqui para fora, é necessário que eu conheça bem esta casa interior, para que, a partir dela, tudo em mim possa gerar frutos. Eu vou trazer a imagem aqui, tá? Imagina comigo, vamos usar agora a imaginação, ok? Imagina comigo uma casinha bem gostosinha, tá? E cada uma vai imaginar a casa que gosta. Eu vou falar do meu jeito. Aquela casinha no campo, miúda, né? Não tão grande, com um jardim em torno dela, tem aquelas cerquinhas de madeira. Essa é a minha casa interior. O meu jardim precisa estar florido, precisa ter vida, precisa estar em movimento, ou seja, eu preciso regar, eu preciso estar plantando, eu preciso podar aquilo que é necessário, e daí por diante. Todos os dias eu preciso cuidar do meu jardim. Esse processo, essa imagem que eu estou trazendo aqui, é o próprio processo de autoconhecimento, onde todos os dias eu vou lá, vou regar, vou plantar, vou podar. Para quê? Para que quanto mais eu me conheça, mais eu seja capaz de viver aquilo que está lá como ensinamento na palavra de Deus, que é amar o meu próximo como a mim mesma. Percebe que se não há um amor a esta casinha que sou eu, se não há um cuidado com essa casinha que sou eu, como eu estarei amando o meu próximo? Se é isso que eu estou dando para mim, se eu não estou dando para mim mesma aquilo que é bom. E toda vez que eu falo disso, eu sempre e farei sempre, eu sempre toco na questão de que dar a si mesma, olhar para si mesma, cuidar de si mesma, não é aquele boberol de ficar se colocando em primeiro lugar no sentido egoísta da coisa.
mas é olhar para as minhas reais necessidades, e a gente vai ver isso melhor daqui a pouco, olhar para as minhas reais necessidades e poder oferecer a mim o que eu preciso, para que eu possa estar muito melhor para servir ao outro. Então, quanto mais eu conheço esta casinha, melhor eu consigo amá-la, porque melhor eu consigo trabalhar as fraquezas que ela tem, as feiuras que ela traz. Então, se eu conheço bem a minha casa, eu sei onde tem infiltração, eu sei algo que precisa ser consertado, algo que precisa ser trabalhado. Olha, eu preciso ampliar isso daqui, preciso fazer mais um cômodo, e daí por diante. Tá? Então, com Santo Agostinho, grande Santo Agostinho, nós podemos dizer esta frase, mas não só dizê-la, mas vivê-la. Né? Conhecer para poder amar, tá bom? O primeiro passo dessa ferramenta que eu estou trazendo para vocês, do mapeamento, é a transcendência, tá? Então, é ir além de mim mesma, ir além das minhas capacidades. E como eu faço isso aqui nesse movimento? Eu entrego, eu me coloco debaixo da graça de Deus, me coloco debaixo do amar de Deus por mim. Lembrando que lá no Novo Testamento, a palavra diz que o Espírito Santo ele esquadrinha tudo. Portanto, ele esquadrinha a mim mesma. Então, imagina, esquadrinha, ele vê tudo, por detrás e pela frente, por fora, por dentro. O Espírito Santo esquadrinha. Então, nós precisamos nos colocar nesse movimento oracional, nessa intimidade com a Santíssima Trindade, deixando que o Espírito Santo esquadrinhe a minha vida, a minha alma, a minha consciência, a minha memória, tudo que há em mim. Para quê? Para que esse caminho que eu estou trilhando, ele não seja um caminho sozinho, um caminho solitário, onde eu vou com as minhas próprias forças, onde eu vou achando que eu sozinha consigo. Tá? Então, esse primeiro movimento de entrega, de abandono, ele é essencial. Colocar-me no meu lugar de filha, de criatura, destronar a mim mesma para que Deus possa, então, ocupar o seu trono de rei e senhor, de pai e criador. Primeiro movimento. O Catecismo da Igreja, quando fala sobre oração, ele traz que, inclusive tem um vídeo lá no meu canal que fala sobre oração, e eu toco um pouco nisso lá, ele fala sobre humildade. Então, a humildade é um ponto básico, uma virtude básica para a gente ter uma vida de oração saudável, frutuosa. Tá? Então, esse movimento de colocar-se debaixo do amar de Deus. Por quê? Porque nós já sabemos, e nós já vimos isso em vários momentos, que eu preciso ser amada e amar para me realizar. A mulher, ela se realiza no amar e ser amada. Então, Deus é aquele que me ama por primeiro, e eu devolvo esse amor para Deus. E devolvendo esse amor, eu devolvo esse amor no serviço aos irmãos. No serviço, e quando eu digo os irmãos, gente, eu não estou dizendo paróquia, os pobres, eu estou dizendo os irmãos, em primeiro lugar, aqueles que são da minha casa. E, claro, depois isso vai se estendendo, ok? Então, transcendência. Ter a consciência e buscar essa intimidade com a Santíssima Trindade, com a pessoa do Espírito Santo, para que ele venha esquadrinhando e a gente não caminhe sozinha. Porque nós não temos capacidade de caminhar no autoconhecimento profundo e verdadeiro se a gente não tiver inserida no seio da Santíssima Trindade. A gente não dá conta, tá?
Não porque é um caminho ruim, mas porque ao longo do caminho a gente vai conhecendo nossas fraquezas, a gente vai conhecendo nossas próprias potências. Lembrando do último encontro, potência e ato, tá? A gente vai conhecendo as nossas próprias potências, mas a gente não consegue transformá-las em atos, a gente não consegue, a gente não tem força, não tem conhecimento, não sabe. Mas, se estamos no seio da Santíssima Trindade, o Espírito Santo esquadrinha, e desse seio a gente ganha força, tanto para podar as fraquezas, quanto para fazer crescer as potências e transformá-las em atos. Outra ferramenta que é importantíssima nesse mapeamento é o silêncio. Nós teremos um encontro só sobre silêncio, mas nós vamos trazer um pouquinho aqui essa questão, entendendo que o silêncio interno e externo também, mas que esse silêncio interno que é o mais tocante de tudo. Quando eu silencio, e aqui eu não estou trazendo aquele silêncio de meditação budista, tá? A meditação budista, ela traz um silêncio e uma contemplação, se pode dizer assim, para chegar no nada, no vazio. E aqui, pronto, é a minha meta. É chegar no vazio que existe em mim e pronto, acabou. Esse silêncio aqui, nós não estamos querendo chegar num vazio, porque para a gente isso é indiferente. A gente não quer chegar no vazio, no nada e pronto. A gente quer acessar um lugar na gente, que é justamente esse encontro onde o meu eu original, onde o meu eu essencial está ali vivo, gritante, sem mácula, se a gente pode trazer isso, tá? Claro, a gente tem a mácula do pecado original, mas a gente está falando aqui de um eu, ok? Então, a gente quer chegar nesse lugar, e o silêncio, ele é extremamente importante para que isso aconteça. Eu trouxe aqui essa passagem bíblica, porque ela fala muito, na minha opinião, sobre essa questão, onde Deus está. Passou o furacão, o terremoto, e Deus não estava em nenhum dos barulhos que foram surgindo, em nenhuma agonia, em nenhuma agitação. Deus, diz a palavra, né? Estava no murmúrio da brisa ligeira, ou da brisa leve. Eu trouxe esta aqui, que diz o murmúrio de uma brisa ligeira, para que a gente possa também lembrar que é ligeiro. Deus normalmente ele fala sutilmente ali e pronto, né? Então, Deus se faz presente, falante no silêncio, na calmaria. E por isso eu preciso me habituar. Eu preciso ter o silêncio como uma virtude, para que eu possa estar com todo o meu ser atento à hora em que Deus quiser passar com essa brisa leve, com essa brisa ligeira, para que eu possa escutar, né? Minha atenção estar sobre esse movimento de Deus. Sempre que eu toco nessa questão do silêncio, surge uma dúvida. E essa dúvida é comum entre as mulheres que eu atendo, pelo menos ao longo desses tantos anos, né? Tanto de anos por aí. Que é, Marcela, quando eu faço silêncio, os pensamentos começam a vir na minha cabeça. E todo tipo de pensamento, de preocupação, começa a agitar na minha cabeça. E eu não sei o que fazer. Eu não consigo silenciar. Eu estou com a voz quieta, não estou falando. Eu estou com o meu externo em silêncio, mas tem 557 pensamentos aqui. Estes pensamentos, quando a gente silencia, a gente consegue dar mais atenção para quem? Para a gente mesmo.
né? Então, quando eu silencio e estou mais atenta a mim mesma, eu consigo perceber melhor esses pensamentos agitados em mim. E eu costumo sempre dizer uma coisa, que no primeiro momento pode parecer doidice, mas funciona, tá? Que é, não discuta com o pensamento. Se você discutir com o pensamento, você vai se cansar. Porque você vai ficar brigando com ele, discutindo com ele. Sai daqui, eu não te quero, agora não é hora. E você vai ficar tão cansada mentalmente que até o teu corpo vai se cansar. E pronto, acabou. Você não consegue passar para frente para poder utilizar a ferramenta adequadamente. Então, o que eu costumo dizer? Peça licença ao seu pensamento. Converse rapidamente com ele. Se eu estou nesse momento do silêncio, me vem um pensamento que eu preciso pagar os boletos que eu sempre esqueço e estão atrasados uma semana. Daqui a pouco corta a luz da minha casa porque eu esqueço e eu preciso pagar. Pedir, olha, queridos boletos, eu pagarei vocês quando eu sair desse momento, mas agora não é hora. Eu peço licença a vocês. Depois eu dou atenção a isso. Quando eu faço esse movimento, né, que volto a dizer, parece uma doidice no primeiro momento, mas não é, isso dá frutos e funciona. Quando eu faço esse movimento, eu não estou dando poltrona larga para o meu pensamento, né? Dizer assim, vamos bater um papo, olha isso que é, porque agora não é a hora, eu estou tentando silenciar, vocês estão me atrapalhando, queridos boletos. Não, eu não estou dando poltrona larga e estou ali conversando, batendo papo. É uma conversa ligeira, onde eu digo agora não é a hora, dá licença para que eu possa viver o que eu preciso, depois eu faço isso. Se você quiser, você pode até dizer, ao sair daqui, eu vou pegar o carro, vou para o trabalho, às 10 horas, no meu intervalo, eu pagarei esse boleto. Porque você já está dizendo para o teu próprio cérebro, para você mesma, para as tuas preocupações, o que você vai fazer e como você vai fazer. E aquele pensamento vai se acalmar. Marcela, mas olha, eu faço isso, mas não adianta. O pensamento insiste, toda hora é uma coisa na minha cabeça. Isto aqui é um exercício. Ninguém vai à academia uma semana e já está com a barriguinha seca, com os músculos bem estabelecidos, saudáveis. Ninguém, minhas queridas. É um exercício. Então, quanto mais eu exercito, mais eu crio o hábito, e o hábito constante vai me levar à virtude, que é onde eu quero chegar. Ok? Então, é um exercício. Aqui, já vou dizer isto aqui, tá? Mas isso é para toda a ferramenta, né? Porque, entendam, eu peguei a ferramenta mapeamento e estou dividindo ela para que vocês possam entender melhor, tá? Então, esse silêncio, como toda ferramenta, eu vou vivê-lo no meu cotidiano. Então, eu estou lá trabalhando, sei lá, eu trabalho como enfermeira, eu estou lá trabalhando, atendendo os pacientes, dando toda a minha atenção para eles, mas eu estou vivendo o meu processo dentro de mim. Então, estou silenciando. Caramba, fora está uma arruaça danada, trabalho no pronto-socorro, é ambulância chegando, é gente gritando, é criança gritando de medo, é paciente que eu estou atendendo, é gente que está reclamando que não foi atendido. Está um furdunço fora, mas dentro de mim tem um silêncio. E esse fora não me atrapalha. Claro, volto a dizer, isso não vai ser em uma semana. É um exercício que transforma em hábito, e na constância do hábito vira virtude. E aí, quando a virtude se instala, nada me impede mais de viver esse silêncio interior. Tá? Ok. Bora para a próximo ponto da nossa ferramenta. A atenção amorosa com a gente mesmo.
Observação, é isso aqui. Eu preciso me observar, mas amorosamente. Gente, amorosamente, para não ficar confuso, para não ter nenhum tipo de dúvida, amorosamente não quer dizer, oi, querida linda, eu sei, olha, você teve aquela atitude ruim, mas, eu te amo. Não é isso, tá? Amorosamente quer dizer, lembrando aqui do que eu disse lá do amor ao próximo, é o amor verdadeiro. E aqui a gente pode lembrar do sede santo como o vosso Pai Celeste é santo, como nos pediu nosso Senhor. Esse sede santo, sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito, quer dizer, isso aqui não quer dizer um perfeccionismo, não quer dizer essa perfeição que a gente entende aqui, tudo muito certinho, tudo muito no lugar, tudo muito organizado. Não. Quer dizer que a perfeição do Pai é amor. Porque o que Deus é? Deus é amor. Se Ele é amor, Ele é perfeito nesse amar. E nosso Senhor nos pede para que a gente seja como Ele. Então, para que a gente ame, claro, dentro das nossas limitações humanas, o máximo possível como o Pai. Então, essa atenção amorosa sobre nós mesmos quer dizer que eu vou olhar para mim com esse amor de Deus. E não com o meu amorzinho de ou então com uma ausência de misericórdia, uma ausência de amar verdadeiro. Nenhum dos dois extremos. O amor de Deus, ele é imbuído de justiça, de firmeza, de misericórdia, de caridade. Então, é essa atenção amorosa que eu preciso ter comigo mesma. Tá? Então, cuidado para a gente não ir para os extremos. Ou no fru, de passar a mão na própria cabeça, de dizer, tá tudo bem, a gente vai de novo. Não, tem hora que a gente precisa tomar vergonha na cara. Tem hora que a gente precisa pegar a gente mesmo pelo braço e falar, ô, dá uma sacudida e falar, acorda, querida. Chega, vamos para frente com isso aí, já escorregou muito no quiabo. Né? Mas tudo isso, se eu tenho esse amor de Deus envolvido no relacionamento comigo mesma, se eu busco amar como Pai, e volto a dizer, primeiro esse amar a mim mesma, eu consigo fazer isto com toda a firmeza, com toda a autoridade, mas não sem carinho, não sem esse... Você consegue, né? Você dá conta, vamos embora. Olha quem você é, né? Olha a força que Deus te dá, olha o quanto você é amada. Ok, então, estou aqui só no amorosa ainda, tá bom? Na atenção amorosa. Então, eu preciso olhar para mim, me observar no meu cotidiano, no meu dia a dia, prestar atenção nos movimentos que estão acontecendo dentro dessa casinha aqui. Peraí, o que está acontecendo aqui dentro dessa casinha? Nossa, gente, mas eu estou numa agitação hoje. Gente, estou muito agitada. Estou dando atenção a mim mesma, tá? Ou então, nossa, mas eu estou assim, radiante hoje. Tá pulando de dentro de mim uma sensação boa. Estou, sabe, plena. Atenção amorosa a mim mesma. Perceber o que dentro de mim está acontecendo nessa casinha, nessa cela interior, como diz Catarina de Sena. Eu trouxe a imagem aqui dessa mulher. Ela tem ali 3 espelhos, né? E ela está desnuda. Para a época, como a gente pode ver, o penteado dela, os utensílios que ela usa ali, né, para pulseira, cordão, enfim, a roupa dela, a gente consegue perceber que ela está desnuda para a época em que ela está. Então, eu fiz questão de trazer, por quê? Porque ela está com vários espelhos, ou seja, ela se olha de vários ângulos diferentes, e ela está nua.
né? Não completamente, mas ela está despida. Ela não está toda vestida ali. Então, esse olhar precisa ser assim, atento a tudo que acontece aqui e amoroso, tá? Lembrando, é um exercício. Para quê, Marcela? Que eu preciso dessa atenção e atenção amorosa comigo mesma. Porque se eu não tiver essa atenção, se eu não me observar o suficiente, quer dizer, observar, fixar os olhos em algo, né? Então, fixar os olhos em mim mesma, no sentido de perder tempo ali, prestar atenção aos detalhes. Se eu não fizer isso, eu não consigo identificar e nomear aquilo que está acontecendo dentro de mim. A vida, ela não para. Vocês concordam comigo? Ela não para. A gente pode até querer que ela pare, né? Em algum momento a gente pode, ai, peraí, gente, para um pouquinho a vida, peraí. Faz igual no filme, né? Congela tudo. Deixa eu só respirar um pouquinho, descansar um pouquinho. Nossa, isso aqui tá difícil demais. Então, nossa, eu quero dormir mesmo um pouquinho. A vida não para. Ela tá sempre andando. Aqui dentro também não. Tem sempre algo acontecendo aqui dentro. Porque nós estamos a caminho. Nós estamos em movimento porque nós estamos a caminho, indo para algum lugar, ou seja, nossa cara pátria. Então, nós estamos em constante movimento, interiormente falando, não só externamente falando. E eu preciso identificar e nomear esses movimentos aqui. Então, por exemplo, tá? Eu cheguei lá no meu trabalho e aí eu começo a perceber que eu estou irritadíssima. Eu já cheguei na empresa falando grosso com todo mundo, já falei com o porteiro de mau humor, eu já não cumprimentei as pessoas direito, já estou dando patada, então estou extremamente irritada. Ninguém pode falar comigo que é um movimento enorme interior para eu não ser grossa mais do que eu já estou sendo. E estou trabalhando com uma irritação, não estou conseguindo fazer meu trabalho direito. E não sei de onde que eu estou vindo, porque eu só comecei a perceber que eu estou irritada. Então, eu preciso, primeiro, transcender. Então, Espírito Santo me ajuda, vem me esquadrinhar. Sem eu sozinha, eu não dou conta. E aí eu começo a silenciar. E o silêncio vai me trazer, claro, aquela concentração, né? Então, eu preciso silenciar. Eu começo a dar uma atenção amorosa a mim mesma. Peraí. O que aconteceu? Atenção amorosa, tá? Já vi que eu estou irritada. Vi que é uma irritação ali, uma agonia ali. E eu começo a lembrar, então. Olha, não aconteceu nada de extraordinário. São 10 horas da manhã. E eu repasso meu dia. Bom, eu acordei hoje, fui me arrumar e tal, fiz a minha oração. E aí, quando foi a mesa do café, meu marido me falou fez uma brincadeira que eu já cansei de pedir para ele não fazer. Porque essa brincadeira, ela mexe comigo de uma maneira que me deixa muito mal. Isso já foi falta de conversas assim inúmeras entre nós. E ele de novo fez a brincadeira. E eu não falei nada, porque eu estou cansada, então não falei nada. Engoli aquilo, só que aquilo não desceu. Aquele nó, aquela raiva, aquilo ficou aqui na minha garganta. Então eu começo a identificar. Caramba, eu tô com raiva. Então eu nomeio, eu identifico e nomeio. Isto é raiva, e é raiva por conta do meu marido que não me respeitou. Eu me senti desrespeitada por ele. E por isso eu tô com raiva, porque, gente, 500 vezes a gente já conversou sobre isso.
E quando, minhas queridas, eu identifico e nomeio os movimentos que estão dentro desta casinha aqui, eu começo a ordenar as coisas. E quanto mais eu ordeno, mais tranquilamente eu vou caminhando. Eu caminho melhor, tá? Então, vamos lá. Aqui, quando eu faço isso, eu então começo a mapear. Então, eu vou colocando no lugar, tá? Cada coisinha. Tá, tudo bem, olha, essa raiva aqui. Tá, já entendi que é uma raiva, já entendi que eu me senti desrespeitada, já entendi isso, mas espera aí. Ó, eu vou deixar essa raiva tomar conta do meu dia? Eu vou deixar essa raiva dominar a minha razão e eu vou ficar essa chata reclamando o dia inteiro no trabalho, levando o dia como se tivesse um peso nas minhas costas por conta dessa raiva, dessa sensação de ter sido desrespeitada, de uma coisa que não é tão grande assim. E aí eu começo, então, a trazer essa situação para a minha inteligência, para a minha razão, para que a partir disso eu consiga decidir o que eu vou fazer. Se eu vou ordenar isso, peraí, abre essa gavetinha aqui, deixa eu colocar essa raiva, essa sensação de falta de respeito aqui. Quando eu chegar em casa, converso com meu marido novamente. Eu tento resolver isso, mas agora, passar o dia inteiro no trabalho assim, não, 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 não. Então, eu mapeio, né? Porque, veja, pensa no mapa. Eu pego o mapa. Peraí. Ok, peguei o mapa. Mas para que eu quero o mapa? Porque eu quero chegar em algum lugar, tá? Então, eu tenho um destino para chegar. Eu sei onde eu quero chegar. E agora eu preciso, e a gente vai ver isso no próximo ponto, eu preciso saber como eu vou chegar lá, tá? Então, peguei o mapa, sei onde eu quero chegar, e aí eu vou, então, mapear isso. Tá, eu estou aqui nesse ponto e eu quero chegar aqui. Então, eu vou, para fazer isso, tem que passar por tal cidade, por tal lugar, aí eu vou passar pelo outro, então eu vou traçar uma rota para eu chegar lá, ok? Mapeei. Veja, eu vou para Deus na transcendência, eu silencio, eu vou ter a atenção amorosa, eu vou identificar e nomear para que eu possa mapear, traçar uma rota. Onde eu estou, ok? E onde eu quero chegar. Eu traço uma rota. Mas não adianta só eu traçar essa rota, ou seja, eu sei onde eu estou, vamos supor. Eu sei que eu estou num lugar da extrema impaciência. Tudo me tira a paciência. Qualquer coisinha, qualquer pessoa, qualquer situação me tira a paciência. Eu sei que eu estou no lugar da impaciência. E eu sei que eu quero chegar na virtude da paciência. Eu tenho uma rota para chegar lá, tá? Mas eu preciso montar as minhas estratégias para que eu possa chegar lá da melhor maneira possível. Não liguem para o Santo Flow que apareceu aqui na minha tela, ok? Então, eu preciso montar uma estratégia. Vocês que já me ouvem há algum tempo, sabem que eu falo disso o tempo todo. Toda vez que eu falo de estratégia, eu sempre trago as mulheres bíblicas. Porque elas foram grandes estrategistas e nós, mulheres, precisamos ser estrategistas. Não adianta só a gente pontuar a nossa rota. Nós precisamos usar estratégias para chegar lá. Quando a gente lembra de Noemi, Noemi fez toda uma estratégia para que a nora pudesse se casar com um bom homem. Esther fez toda uma estratégia para que ela pudesse salvar o seu povo e a si mesma. Débora, Judite, todas elas
precisaram usar estratégias. E eu vou ser um pouco mais ousada aqui. Eu vou dizer que todas elas, em alguma medida, passaram por essas ferramentas pequenas que nós estamos falando aqui, para mapear e poder montar a sua estratégia. Tá? Então, vamos lá. Eu não consigo montar uma boa estratégia se eu não passar por esses passos, consciente ou inconscientemente, tá bom? Por quê? Porque para montar uma boa estratégia, eu preciso me entender. Minimamente, eu preciso me conhecer um pouquinho. Porque, vamos voltar lá no exemplo do trabalho, da irritação, da raiva, da sensação de desrespeito. Eu estou lá trabalhando. Porque lembrando que a gente está falando 90% do cotidiano, tá? 10% daqueles momentos maiores onde a gente precisa realmente parar tudo na vida para tomar decisões grandes, que vale muito essa ferramenta aqui também, tá? Só que esses momentos são mais pontuais. Ah, eu vou fazer uma transição de carreira. Nossa, eu estou com um problemaço com o meu filho, eu preciso saber por onde eu vou aqui, porque o problema é muito sério. Eu preciso tomar uma decisão diante da saúde do meu marido, porque ele está com uma doença séria, quem tem que decidir sou eu, porque ele está em fase terminal, o que eu faço? Decisões grandes. Existem momentos que a gente vai precisar parar realmente para poder pensar, refletir e usar esta ferramenta do mapeamento de uma maneira mais intensa. Mas aqui eu estou trazendo muito mais para o dia a dia, porque 90% da nossa vida é o cotidiano, tá? Então, voltando aqui a imagem lá do trabalho do marido, eu estou lá no meu trabalho, e aí 10 horas da manhã, eu fiz esse mapeamento, percebi tudo isso. Caramba! Tá. Ordenei, coloquei no lugar, mas agora eu preciso dar uma respirada, que senão eu vou dar uma piradinha por aqui. Aí o que eu vou fazer? Bom, se fosse eu, Marcela, levantaria para ir até a copa tomar um café. Ou, dependendo do caso, né, gente? Iria até a cafeteria ao lado para tomar um café. Outros vão precisar dar uma volta no jardim da empresa. Outros vão precisar 5 minutos no banheiro em silêncio. Sozinha, não tem ninguém. E daí por diante. Estratégias para que eu possa chegar onde eu preciso chegar, onde eu quero chegar. Estou falando de coisas muito simples aqui, mas para cada situação interior e exterior, a gente vai precisar usar uma estratégia diferente, tá? E claro, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu uso essa ferramenta, melhor eu consigo montar as estratégias e com mais facilidade também. A gente está falando aqui, queridas, de segundos. Num primeiro momento, pode ser que a gente passe um dia inteiro fazendo isso, ou 2 dias fazendo isso, que você não consegue chegar no lugar. Mas, com o exercício, o hábito, isso aqui são segundos. Em segundos, eu passo por todos esses pontos e monto a minha estratégia. Tá? E a estratégia ela é importantíssima para que eu comece. Vamos voltar para a imagem para a imagem do mapa, ok? A imagem do mapa. Eu sei onde eu estou e onde eu quero chegar. Tracei a rota. Tá bom, eu sei. Vamos lá. Eu estou no Rio de Janeiro e eu quero chegar em Fortaleza. Aí eu começo a montar a estratégia. Eu vou como? Eu vou de avião? Eu vou num voo direto? Eu vou num voo que tem escala? Eu vou de carro? Se eu for de carro, a viagem é longa, onde eu vou parar? Em quais cidades eu vou parar? Em quais hotéis nessas cidades eu vou parar? Eu vou dormir no carro? Quantas vezes eu vou ter de abastecer? Em quais pontos eu vou abastecer? E daí por diante. Eu vou sozinha? Vou precisar trocar de motorista? Eu vou de ônibus? Por qual empresa? Quais os horários? Onde eu vou ter que parar? A empresa vai direto, só troca o motorista, ou eu vou ter que trocar de ônibus?
estratégia. Eu começo a montar as estratégias como eu vou chegar lá, tá? Gente, isso daqui, eu não vou cansar de me falar, porque isso aqui é de extrema importância para que a gente tenha bons frutos, tá? Para que a gente possa deixar o nosso jardim, a nossa casa bonita, né? Qual é Nossa, eu preciso tirar essa planta daqui, porque a raiz dela está pegando as outras e ela vai destruir todas as outras. Então, eu preciso arrancar essa, colocar em outro lugar, para que as outras tenham vida. Estratégia. Isso a gente pode trazer para o nosso mundo interior, tá? Então, para a gente finalizar aqui, eu trouxe essa imagem. Essa imagem aqui é um mapa mental, tá? Eu gosto muito dos mapas mentais, eu acho que eles são um grande auxílio para a gente em várias situações. E eu fiz questão de trazer este mapa mental bagunçadinho. Por que bagunçadinho? Porque a vida, ela não é linear. Ela não é aquela coisa retinha, certinha, lindinha, bonitinha, arrumadinha. Ela não é isso. A vida, ela sobe, ela desce, ela vira, ela muda a rota. Ela não é linear. E às vezes ela é uma montanha russa. E aquelas bem que tem aquelas subidas e descidas bem íngremes que fazem vários loopings em várias partes da montanha russa. Então, eu trouxe esse aqui meio disforme para que a gente possa entender que esta perfeição a qual nós somos chamadas não é um perfeccionismo. Gente, isso daqui mata a gente. É como Jesus diz, a letra mata. Né? Isso daqui mata a gente. Tá? Então, é uma perfeição do amar. Amar segundo Deus. É aquele velho ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Nós somos filhas de um Deus que é amor. Trazendo aquela imagem do amor, tá? Não do cuticute, amor, amor, tá? Amor que sobe na cruz da vida. Esse é o amor de Deus, ok? Amor que olha para Judas e fala, Judas, traz o filho do homem com um beijo, Judas. E possivelmente, agora a Marcela falando, tá? Possivelmente ali com uma esperança de que ele mudasse ainda, né? Humanamente falando, né? Jesus, homem. Aqui sou eu, tá, gente? Parênteses para Marcela aqui. Então, esse amar, tá? Qual nós somos chamados. E aí eu realmente aconselho vocês a montarem mapas mentais de situações que são um pouco mais importantes para vocês. Então, eu vou lá colocar um mapa mental, colocar ali como eu estou, quais são os sentimentos que mais me perturbam, mais me incomodam. E aí eu vou puxando qual é a virtude que eu tenho que chegar, o que eu vou fazer, né? Por onde eu vou começar. E eu vou puxando esse mapa mental, que livros eu vou ler, e fazendo ali um mapa mental para que possa me ajudar a ter um fruto maior, mais bonito, mais saudável diante do momento em que eu estou vivendo. Muito bem, era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa que vocês queiram colaborar, deixem lá no grupo do WhatsApp, e a gente bate um papo por lá, tá bom? Eu quero muito ouvi-las nessa aula aqui, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Vamos pedir a Nossa Senhora que guarde em nós tudo aquilo que nosso Senhor quis trabalhar e quer realizar em nós a partir desse conhecimento novo. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até mais.